Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente o seu dia hoje. Que esse dia traga até você tantas maravilhas, tantas graças, que você cada vez mais se apaixone pelo Senhor. Eu desejo do fundo do meu coração que você possa experimentar tudo aquilo que o Senhor tem guardado para você. Da mesma maneira que eu, todos os dias, tenho experimentado as graças de Deus, as maravilhas do Senhor, os milagres dele na minha vida, que você hoje, também ao longo desse dia todo, possa experimentar tudo aquilo que ele tem guardado para você. Amém? Fica comigo até o final do vídeo. A palavra de Deus hoje é linda. Irá tocar o seu coração, irá saciar a sua sede, a sua fome de Deus. Essa palavra é maravilhosa para você. Fica comigo até o final do vídeo. Tenho certeza, meu irmão, que ao final desse vídeo, essa palavra irá adentrar dentro do seu coração e irá transformar a sua vida. Amém? Meus irmãos, a palavra de Deus hoje está lá no Evangelho de São João, capítulo 10, a partir do versículo 7, que nos diz assim: Disse-lhes novamente Jesus: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo se aproximar-se, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa, porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil. Devo conduzi-las também. Elas ouvirão minha voz, então haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu a dou livremente. Tenho o poder de entregá-la e o poder de retomá-la. Meus irmãos, nessa passagem, o Senhor vem nos dizer que Ele é o nosso pastor. Um pastor que cuida das suas ovelhas. Um pastor que sempre zela pelas suas ovelhas. Na época de Jesus, a profissão de pastor era uma profissão muito humilde. Muitas das vezes, o pastor, ele dormia junto com as ovelhas, passava quase que 24 horas com as ovelhas. As ovelhas conheciam o cheiro do pastor, conheciam a voz do pastor. Toda vez que um pastor chamava as ovelhas se aproximavam e o pastor as conduzia. A ovelha é um animal que é totalmente dependente do pastor, até mesmo para beber água. Muitas das vezes uma ovelha, quando ela chega na beira de uma lagoa, ela vê o seu reflexo na água, ela fica com medo. Então até para tomar água, uma ovelha depende do seu pastor. Muitas das vezes, meus irmãos, o pastor, cria as ovelhas desde criança. Então as ovelhas, desde pequenininhas, elas já começam a escutar a voz do pastor e elas começam a se habituar somente a obedecer à voz daquele pastor.
No entanto, que se aproximar outra pessoa e chamar essas ovelhas, elas não ouvem, elas não obedecem, porque elas só obedecem, elas estão habituadas a seguir a voz do pastor, que elas ouvem desde pequenas. Meus irmãos, assim somos nós. O Senhor Jesus é o nosso pastor. Nós somos as suas ovelhas. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, somos totalmente dependente do Senhor para tudo, até para você acordar de manhã, você precisa do Senhor. Se não for pela vontade de Deus, nós não acordamos. Se não for pela vontade de Deus, nós não enxergamos. Se não for pela vontade de Deus, nós não trabalhamos. Se não for pela vontade de Deus, nós nem nos alimentamos. Nós nem respiramos. Nós só temos tudo isso, o alimento, a água, a vida, a saúde, porque o Senhor nos concede, porque Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Só que muitas das vezes nós vivemos num mundo onde o inimigo de Deus tem tentado saquear, roubar, entrar no redil e destruir as ovelhas do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas das vezes nós temos visto aí pelo mundo pessoas dando mais ouvido àquilo que o inimigo de Deus tem falado do que muitas das vezes o próprio Deus. Mas nesse dia de hoje, nessa manhã, o Senhor se revela para nós o quanto Ele nos ama. Ele nos diz que Ele é o bom pastor. E Ele, se for necessário, Ele dá a vida dele por nós, suas ovelhas. O mercenário não tem coragem de fazer isso. Quando o mercenário percebe que o lobo vem para atacar as ovelhas, o mercenário foge e deixa as ovelhas à mercê do lobo. O Senhor Jesus se declara para nós hoje que Ele nos ama tanto, mas tanto, que se for o caso, se necessário for, Ele dá a vida dele por cada um de nós. E o mais incrível, meus irmãos, é que Ele fez exatamente isso. Muito antes de eu e você existirmos, nascermos, o Senhor Jesus deu a vida dele por amor a nós. Isso é amor. Ele, o Senhor Jesus, é o nosso pastor, nosso único e verdadeiro pastor. E todas as vezes que o Senhor Jesus nos fala, nós que somos suas ovelhas, nós ouvimos a voz do pastor e nós seguimos aquilo que Ele tem para cada um de nós. É por isso que as bênçãos de Deus vêm até nós, porque o Senhor, que é o nosso pastor, Ele nos conduz. Ele sempre nos levará para pastar, para estar em lugares bons, em lugares seguros. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui para você hoje, para que fique guardado aí no seu coração, para que ao longo desse dia você possa meditar sobre isso. O inimigo de Deus, ele vai tentar, de uma maneira ou de outra, fingir que é um bom pastor para tentar te atrair para o mal. Preste bem atenção no que eu vou dizer, meu querido irmão e minha querida irmã. O inimigo de Deus, se possível for, ele vai se fazer até mesmo de anjo de luz, de pessoa boa, vai se disfarçar de pessoa boa para talvez tentar te atrair para o mal. Não escute a voz do inimigo. Não escute a voz do demônio, do inimigo. Escute somente a voz do pastor, que é o Senhor Jesus. E Ele te ama. E Ele se revela para nós como um bom pastor, alguém que só tem amor por cada um de nós. Por isso, para esse dia de hoje,
que nós possamos estar atentos à voz do pastor. Ele vai falar conosco ao longo desse dia, em alguma situação, de alguma maneira. Vamos estar atentos para aquilo que Ele quer para todos nós. Com certeza o Senhor tem coisas boas para nós ao longo desse dia. Eu creio nisso, meus irmãos. Amém? Convido você a rezar aqui comigo. Senhor Jesus, nós te aceitamos como nosso verdadeiro e único pastor. Nós cremos, Senhor Jesus, que é o Senhor que nos conduz para a vida eterna. Nós cremos que o Senhor está conosco, que o Senhor nos abençoa, que o Senhor cuida de nós, como um bom pastor cuida de suas ovelhas. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja sempre conosco, que o Senhor traga sempre até nós o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos convença todos os dias de tudo aquilo que o Senhor tem guardado para nós, para cada um de nós. Senhor, não permita que o inimigo de Deus venha roubar nenhuma de suas ovelhas. Não permita que o inimigo de Deus, nesse dia de hoje, venha roubar de nós a paz, a alegria. Nós pedimos, Senhor, o Senhor como o nosso bom pastor, que o Senhor possa colocar em nós o Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo nos conduza em todos os momentos desse nosso dia, que a Sua graça esteja operando em nós poderosamente. Nós abrimos o nosso coração para Te aceitar como nosso pastor. Tu és o meu Senhor e o meu pastor. Por isso nada na minha vida me faltará. Amém. Meus irmãos, conforme eu sempre digo todas as manhãs, eu convido você a ser também um evangelizador. Não tenha vergonha. Meus irmãos, vamos compartilhar esse vídeo, vamos fazer com que essa palavra chegue a tantos corações, conforme o Senhor mesmo disse aqui no finalzinho da palavra, que Ele também tem ovelhas que não são desse redil. Por isso, é missão nossa, minha e sua, fazer com que o Evangelho chegue a tantas pessoas, a tantas outras pessoas, a tantos outros corações. Amém? Então compartilhe esse vídeo. Você que não é talvez inscrito no canal, se inscreva aqui para que todas as manhãs você possa estar recebendo as orações que eu coloco aqui. Tá bom? Meus irmãos, desejo um dia de vitória para cada um de vocês. Desejo um dia de bênçãos. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários ao final desse dia quantas bênçãos o Senhor realizou. Meus irmãos, que Deus abençoe, que Deus ilumine, que Deus conduza e proteja cada um de nós que somos ovelhas do Senhor ao longo desse dia todo. Amém. Fica com Deus, um bom dia.